Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por reaberta a sessão ordinária. Peço ao secretário que proceda a chamada, anotando o livro de presença os presentes e os ausentes. Parecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Emerson da Cruz Souza, presente. Felipe Cofone. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Gustavo Diraima. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Walter Dalben. Presente. Wilson Alves da Silva. Vamos continuar então da onde parou, né? Apenas. Peço a leitura da moção 031/2019, de autoria de todos os vereadores. Moção número 031/2019, 25 de outubro de 2019. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário, dispensados as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata o nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Registro Dalben, ocorrido no dia 21 de outubro de 2019, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolência. Aparecido Silva Menezes, Boaventura Aparecido de Melo, Emerson da Cruz Souza, Felipe Cofone, Flávia Garuti Muniz, Gustavo Diraima, Rogério Tutílio Domingues, Walter Dalben, Wilson Alves da Silva, sala das sessões, 29 de outubro de 2019. Em conformidade com o artigo 156, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão a moção número 030/2019, de autoria do vereador Wilson Alves da Silva. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de discutir essa moção, uma vez que eu entendo a respeito de moções, a necessidade de uma pessoa receber uma moção, o que ela tem que ter feito para receber. Muito embora eu já votei moções aqui, depois, no fim, acabei até me arrependendo, mas já tinha votado. Essa moção, em nome do senhor Alceu Vidotti, ela já entrou aqui uma vez como medalha, acho que em 2011, e na época, a própria família dos empresários da empresa que ele trabalhou, não admitia. Ele recebeu uma medalha de honra ao mérito pelos trabalhos prestados na empresa. E para mim também, eu vejo da forma que ele era um funcionário como qualquer um dos outros, e perante as famílias dos empresários que ainda moram aqui em Pedrinhas, e com certeza, se eu aprovar essa moção, eles vão me cobrar de novo. Porque eu trabalho aqui na Câmara, fazendo o meu trabalho de vereador, de fiscalizar, de aprovar as leis, mas tem coisas que eu também tenho que ouvir as famílias, as pessoas que nos apoiam e que cobram da gente depois. Então, esse é o meu ponto de vista. Estou deixando aqui claro o motivo do meu voto. Então, eu vou ser contrário. Ainda em discussão? Presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, dentro da democracia, todos têm o direito de julgar da forma que lhe convém ou da forma que ele acha o mais correto. É triste ouvir, talvez, por não conhecer a história política, querendo misturar as situações de família e empresa. O objetivo maior dessa moção é o reconhecimento que eu sou testemunha ocular do quanto foi importante a pessoa do Alceu Vidotti para que hoje fôssemos município. Falo e desafio qualquer pessoa que queira
fazer das minhas palavras, daquilo que eu estou testemunhando, que é mentira que eu estou falando. É uma pessoa que colocou a mão no bolso para cobrir as despesas. Eu falo porque eu participei da emancipação, há 30 anos atrás. Então, poucos conhecem a história. Eu me lembro muito bem, estava aqui o Tonka Falsetti, deputado estadual na época, que era o relator do nosso processo de emancipação, a figura maiúscula em São Paulo, para assinar o processo de emancipação de Pedrinhas Paulista, esteve aqui, não num comício, mas esteve aqui numa manifestação pública, enquanto nós estávamos indo perante a sociedade, a comunidade, para que fosse votado sim para a emancipação. 7h da noite eu saí daqui, fui para São Paulo levando Tonka Falsetti. Com o carro de quem? Do Alceu Vidotti. Agora, é lamentável querer misturar famílias com empregos, sendo que a minha moção ela é bem clara, que a importância do Alceu Vidotti para Pedrinhas Paulista é uma importância dentro da política administrativa que nós estamos desfrutando hoje. Não foi medalha que a gente tentou aqui, não. Acho que eu não me recordo bem, mas acho que fazia parte de um pedido de ser dado o título de cidadão. Eu tenho o projeto lá, título de cidadão pedrinhense. Se eu não me engano, estavam junto o Emerson, não sei se o novo vereador Emerson lembra disso aí, o Hélio de Raimo e parece-me que o Carlinhos. Então, naquela oportunidade, nós tínhamos 4 votos só, não foi possível dar o título de cidadão para ele. Mas hoje, essa moção não tem nada a ver com família, isso aqui não tem nada a ver com... E ouvir que ele não fez nada para Pedrinhas Paulista, isso é lastimável. Isso é desconhecer a história de Pedrinhas Paulista, mas desconhecer por completo. E para perceber que ele continuou ainda tentando colaborar com Pedrinhas, que em 2009, ele tinha renovado já a frota, que estava sucateada, do município de Cruzalha, e ele foi uma das pessoas que tomou a frente para que o município de Pedrinhas e Cruzalha estabelecesse uma parceria para um emprestar para o outro veículos, equipamentos, e hoje existe isso aí, essa disponibilidade da Prefeitura de Cruzalha para Pedrinhas e de Pedrinhas para Cruzalha, sendo que poucas prefeituras fazem esse tipo de consórcio. Isso aí partiu do Alceu Vidotti. Ele foi uma pessoa que colocou a mão no bolso. Ele foi uma pessoa que colocou a sua casa para deputados que viessem aqui, porque nós não tínhamos hotel, não tínhamos dinheiro, era tudo em cima do nosso bolso, para receber as autoridades, para conhecer Pedrinhas Paulista, e, por consequência, conseguimos a nossa emancipação. Agora, eu fico triste falar que ele não tem nada que marque a história dele aqui em Pedrinhas Paulista. Deixe a profissão dele, deixe o que ele fez. Eu citei aqui porque eu tinha que citar o currículo dele, mas não venho falar que ele não fez nada por Pedrinhas Paulista. Foi figura maiúscula na emancipação, junto com outras pessoas e a comunidade. Colocou a mão dele no bolso, deu o veículo dele para... Eu fui dirigindo para São Paulo, levar o Tonka Falsetti. Então, uma pessoa dessa não mostrou nenhum interesse para Pedrinhas Paulista, não mostrou nenhum interesse para que hoje fôssemos município. Eu aceito tudo, mas não aceito mentira.
Está tudo claro aí na história, se for buscar atas, todos os acontecimentos, buscar pessoas que compartilharam conosco nos trabalhos da emancipação, está tudo por aí, e é fácil ver, não só dele, eu estou citando dele, mas várias outras pessoas, e a comunidade no geral, colaborou para que Pedrinhas Paulista fosse emancipada. Muito obrigado, senhores, e peço, se assim entenderem, dar o apoio e aprovação à referida moção. Ainda em discussão? Ninguém mais discutindo? Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Havendo empate, o meu voto é favorável. Aprovado por 5 votos a 4. Coloco em discussão a moção número 031/2019, de autoria de todos os vereadores. Ninguém discutindo. Com a palavra, senhor presidente. Nobre companheiro Walter, sabemos da dificuldade com a família de ver a lacuna que um pai deixa, principalmente que ele vivia com você dentro do seu lar. Mas, nobre vereador Walter, eu peço e sei que Deus está do seu lado, do lado da sua família, dando força para você vencer esses momentos difíceis da sua vida. Como eu já disse para você, eu também perdi meu pai, a minha mãe, meu pai morreu com 92 anos. Sei que é muito difícil, meu pai viveu comigo 7 anos, e eu cuidei nos últimos anos dele, dando remédio, dando comida na boca, dando banho, aquilo que você fazia também, né? Não tão diferente. Então isso aí, além daquele vínculo de pai e filho, cria um vínculo de proximidade muito grande, porque enquanto os nossos pais estão trabalhando, nós somos pequenos, eles estão lá longe trabalhando, nós estamos para lá e para cá. Mas quando paramos e tocamos em nossos pais, dando um banho, colocando um remedinho na boca dele, colocando uma comida, isso aí deixa em nós um vínculo muito mais do que pai e filho, um vínculo superior a isso aí. Mas você, Walter, sei que fez a sua parte com seu pai, cumpriu a sua obrigação, e seu pai se foi, está num lugar melhor que o nosso, certo? E eu peço a Deus que Ele coloque para vocês forças, né, para poder enfrentar essa situação com a ausência dele aqui entre nós. Ele é uma ausência física, mas você pode crer que ele todo dia está junto com você, certo? Olhando os seus passos, direcionando os seus passos, tá? E que Deus abençoe a sua família e dê força para vocês. Os meus sentimentos, viu, Walter? A você e a sua família. Ainda em discussão? Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão a emenda número 087/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 035/2019. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão a emenda número 088/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 035/2019. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o parecer número 041/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 035/2019. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 003/2019, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos, ao projeto de lei número 035/2019. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade.
Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras apresentadas e as aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Boaventura Aparecido de Melo. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, Ramon aqui presente, internautas, um bom dia a todos. Bom, senhor presidente, eu vou começar aqui com a moção de pesar pelo passamento do seu Egisto Dalben, pai do nosso companheiro, amigo de infância, o Walter, uma família, uma pessoa de muito respeito, e que o Walter, até pouco tempo, tinha os cuidados com o seu Gisto. Hoje, com certeza, ele está sentindo muita falta, muita saudade. Todos nós passamos por isso, eu também já passei. Mas só quem está presente no dia a dia, na casa ali junto, cuidando, é que sofre mais. E demora a passar, você pode ter certeza, Walter. Vai demorar para passar. Vai ter dia, daqui a um ano, que você vai acordar pensando, tenho que fazer isso para meu pai. Então, a vida é assim. Mas então meus sentimentos a todos vocês, você, a Carla, os familiares, e que Deus possa confortar o coração de todos. Voltando na questão das moções, aqui nós sou vereador para ter a minha opinião e votar de acordo com o que eu acho certo. E também, quando, muitas vezes na parte legislativa aqui, eu tenho que fazer o possível para dar certo. Eu tenho que cobrar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ver. Mas a questão de moção, eu também tenho meus eleitores, eu tenho que ouvir eles também. E eu não falei mentira nenhuma. Eu simplesmente dei o meu ponto de vista. E para mim, para uma pessoa receber uma medalha, alguma coisa, ou uma moção, tem que ter feito algo muito relevante. Tudo bem, fez. Mas para alguns, ele não fez. E esses alguns moram aqui e vão me cobrar se eu votar. Então é o direito meu de votar, eu não estou mentindo. Eu não estou aqui para brigar, para desfazer o trabalho de ninguém. Cada um faz o que quer, mas o meu voto é meu. Eu voto de acordo com o que eu achar correto. Então não precisa alterar a voz, dizer que está mentindo, que desconhece a história. Nesse ponto de vista do meu voto, não foi por história nenhuma. Foi por famílias, donos da empresa, que não admitiam. E eu fico com as famílias nesse momento. Queira ou não, eu fico com as famílias. Esse é o meu ponto de vista. E voltando a falar de moções também, é até chato, mas os vereadores aqui, uns par deles já sabem. Quando é feitas essas moções aqui, cabe depois a mim entregar. Muitas vezes os vereadores não sabem o que acontece. Mas eu cheguei a entregar a moção, o cara pegou e falou, mas para que esse papel aqui? Papel para mim não serve para nada. Ele falou assim, dá um café da tarde para a gente aqui, ninguém faz, agora vem com papel. Então os vereadores não sabem disso, mas aí está lá, né? Você votou a moção, você escuta isso de um cidadão, e é complicado. E nesse mesmo dia, o cidadão me cobrou que eles trabalham no sol e na chuva. Que eles queriam um material para fazer um puxadinho lá, para na hora que estivesse chovendo, na hora do sol, eles trabalhassem debaixo. Falou, não precisa fazer, cede um material que a gente mesmo faz. Eu aqui usei a tribuna na época, falei, cobrei, falei, leva até seu prefeito. Não fiz indicação, mas cobrei aqui. Até hoje, eles não receberam nada. Se você for lá hoje levar uma moção de novo, ele vai rasgar de novo. Então, as pessoas, muitos, querem outro tipo de ajuda de vereadores. E eu fico aqui, na minha opinião mesmo, a moção que eu votei para entrevias, eu votei por votar. Mas, na minha opinião, a entrevias não merecia aquela moção. Porque eles vão receber fortunas.
nessas rodovias aqui, daqui do Paraná, até lá em cima, na divisa com Minas. Agora você pega uma rodovia que não tem acostamento. E aonde você poderia sair, se um caminhão, um carro estragar em cima da rodovia, agora eles colocaram guarda-reio em tudo. Então, se um caminhão quebrar em cima da pista, ele vai ficar em cima da pista. Então, eu votei essa moção, mas arrependi. E eu quero só deixar claro que o meu voto daqui para frente, em moções e qualquer coisa, vai ser de acordo com a minha opinião. Não vou votar só por amizade, nem nada. E tem mais coisas, gente. Tem situações aqui no município que coloca aqui na Câmara que é uma afronta para a gente. A gente somos dois grupos políticos. Não somos inimigos, mas somos adversários. Como que você me coloca uma propositura aqui, dependendo do voto do adversário, para favorecer um ex-político ou uma pessoa? Para mim isso é uma afronta, mas não sou obrigado a votar. Não sou obrigado a votar. Mas também expõe o nosso grupo ao ridículo. Votar situações que não é nossa. Eu acho assim, se quer colocar uma propositura, chama o grupo e conversa. Não adianta chamar um vereador. Um vereador. Porque o nosso grupo também tem que andar alinhado. A gente tem que ter uma noção do que a gente está fazendo aqui. Tanto nas votações de matéria, na fiscalização e também nessas outras situações. Então, mas tem situações que complicam para a gente. Amanhã eu saio na rua, quem viu a sessão vai falar, pô, bonito para você, né? E como é que fica a minha situação, o meu grupo? Eu não estou aqui para discutir nada, estou só para expor o ponto de vista meu e dos meus companheiros que estão aqui. Então, são situações que muitas vezes quando a gente aponta uma coisa errada aqui, passa por ignorante. Ah, tá nem aí, né? Passa. E esses dias mesmo eu apontei aí a questão da verba da saúde, que tiraram verba da saúde, da educação, da construção da creche, e tiraram também de recape asfáltico para a festa. Teve um vereador que falou, não, mas tirou da saúde lá, mas tirou só 10 mil ali, negócio de computadores. É, mas não vai ter que voltar lá? Essa verba não era da saúde? Verba da saúde tem que sair de uma seção da saúde para a saúde. Saiu para fora, está errado. E aqui passou numa boa. Por quê? Quando chegar agora o mês que vem, coisa que nunca aconteceu no município, até com o ex-prefeito, o seu Giacomo, que foi uma das pessoas mais simples, um prefeito mais simples que teve aqui, no governo dele, não existia o projeto para prefeito fechar as contas por decreto. Porque o vereador está aqui para trabalhar. Não adianta falar, o vereador está aí de recesso, o vereador tem que trabalhar. Porque é só 2 vezes por mês. É 2 vezes por mês. Então é obrigação dos vereadores trabalhar e do prefeito mandar os projetos. Agora, eu já entendo de outra forma. Por que aprova esse projeto para fazer o fechamento das contas por decreto? Para aquele vereador que está olhando lá, não vê de onde está saindo as verbas. Se está saindo da saúde para obras, da saúde para tal lugar, e para depois acerta todas as contas, e o vereador não viu. É obrigação dos vereadores estar vendo toda a movimentação da prefeitura. Muito embora, né? A maioria daqui nem sabe como que está as contas da prefeitura. Puxa lá no portal da transparência e vê lá os empenhos a pagar no ano. Vê lá como é que está. Vê os municípios vizinhos. Pode abrir o nosso, abrir o outro lá. Empenhos a pagar no ano. 2 milhões e poucos negativo. Aí você pega um outro município aí que está festejando também, 1.700.000 e pouco negativo. Aí você pega um prefeito de Cruzália, que todo mundo fala, o prefeito não serve para nada, não faz nada. Ele está mantendo o município dele dentro do possível. Ele está lá com 900 e poucos mil positivo.
Mas aqui o vereador não vê isso. Aí se eu falo, se eu cobro, não, é coisa da oposição. Eu estou sabendo que já estão empenhando para o ano que vem. Já estão empenhando para o ano que vem. E teve oficinas por aqui, que há mais de 2 meses atrás, já esparramou para todo mundo que já fez nota para o ano que vem, de peças. Imagina como está a situação do município. Então são situações, e outra que eu vou dizer aqui, serve até para o presidente da Câmara, para ele estar mais atento. Não é uma crítica não, senhor presidente, é para o senhor estar atento. O Ministério Público, ele proibiu um monte de viagens da Prefeitura, mas a farra continua, até com o carro da Câmara. A Câmara tem um carro, tem um motorista, a Prefeitura chega aqui, pega o carro a hora que quer, sem nenhum ofício pedindo o carro. Aí o funcionário que vem pegar o carro não é motorista e anda para cima e para baixo, sabe lá fazer o quê? Há uns par de meses atrás, usaram o carro, na hora que eu fui abastecer o carro, estava eu e um funcionário da Câmara, aí o rapaz falou assim, mas já tem uma requisição da Prefeitura aqui, para abastecer o carro. Falei, beleza. Quando eu peguei a requisição, não era o carro da Câmara, era outro carro. Cheguei no rapaz do posto do frentista e falei assim, vocês não podem fazer isso, essa vai passar, mas a próxima não passa. E muito estranho, que dia 28 de outubro, eu fui só ali no posto pegar um negócio que o rapaz tinha trazido para mim de Assis. Quando eu cheguei lá, o funcionário da Prefeitura, que não é motorista, estacionou o carro da Câmara, quando me viu, fez um movimento estranho. Eu falei assim, tem alguma coisa errada? Ele falou assim, não. Eu vim só abastecer o carro. Eu falei, me dá essa aqui, essa requisição aqui. Aí eu peguei a requisição do carro da Câmara, estava lá, Kombi, placa DBS 1424, abastecendo o carro da Câmara. Se abastece o carro da Câmara com a placa de uma Kombi, vocês imaginam o que não estão fazendo, gente. Aí se eu cobro aqui, eu estou errado. Mas eu tirei foto do carro, estou com a foto aqui no celular, e está aqui a placa da Kombi e o dia que abasteceu. E segundo um funcionário, na hora que ele se sentiu meio acuado, que não é culpa dele, ele é funcionário. Ele falou assim, isso acontece direto. E aí? O que os vereadores falam disso? Quando eu cobro aqui, gente, eu fiquei 8 meses na prefeitura, eu tive mais trabalho com o promotor do que com o serviço da prefeitura. De tanta denúncia, nunca um vereador ou alguém chegou em mim e falou, isso aí está errado. Era só direto no promotor. E eu estou aqui cobrando para que se faça certo. Porque essa movimentação de abastece onde quer, faz o que quer, isso aí depois dá essas movimentações das suplementações por causa disso. O funcionário está lá, chega um carro, não, abastece com a placa desse aqui. Ele nem olha se é da educação, de onde que é. Então vai moendo. Está sobrando a educação, abastece cada obra aqui, abastece lá na educação, vai lá com outra placa. O cara do posto nem olha. Ele vai lá e abastece e acabou. Então, a farra do boi continua. E ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. As viagens continuam. Cortou da terceira idade. Porque não tem jeito, o ônibus tem que sair daqui, todo mundo vê. Mas os carros pequenos, não. O senhor prefeito, ele fez um pedido aqui para mim trabalhar na prefeitura, 20 dias. Tanta coisa errada, ele me mandou de volta. Falou, não, aqui não pode ficar. Eu vi, um carro foi feito o motor 3 vezes em 2 meses. Agora não sei se era o mecânico que prestava ou o que estava acontecendo, porque todo mundo pegava, chegava, pegava e saía, ninguém olhava a água, óleo, nem nada. Moeram o carro. Motorista que eu via pegar o carro, esse carro mesmo que fugiu 3 vezes, não vi nenhum. Todo mundo chegava, catava e saía. Então, eu nem sei se eles fazem a prancheta lá, se eles preenchem. E nesse dia da notinha lá, na parte da tarde foi uma correria. Trocar a nota, volta, troca lá, porque não sei o quê. Nem sei se veio ofício pedindo o carro da Câmara depois. Mas teve um movimento. Mas eu não estou aqui para denunciar, eu estou aqui para cobrar, para fazer o que é certo. É esse o meu papel. E votar também de acordo com o que eu acho certo.
Eu não vou votar aqui alguma coisa para favorecer vereador, para favorecer ninguém. Eu vou votar de acordo com a minha opinião. Quem não é rixa política e nem nada, é a minha opinião, e eu tenho os meus eleitores, e a grande parte da população, para mim, que me questiona, e eu tenho que ver também esse lado. Eu não vou votar para favorecer eles uma coisa que é errada, porque eu jamais voto uma coisa errada. Quando eu vou votar alguma coisa, eu vou lá, eu vou nos balancetes, e eu procuro tudo lá, está tudo lá. E hoje tem o portal da transparência. Muito embora eu não tenha muita habilidade, mas eu vou me inteirar disso. Muito obrigado. Walter Dalben. Aparecido Silva Menezes. Wilson Alves da Silva. O vereador terá 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, vamos ser bem sucintos aqui. Questão de o vereador se posicionar na sua votação, eu fui bem claro quando fazia a defesa da moção a favor do Alceu Vidotti, de que vivemos numa democracia, o vereador tem total liberdade de votar da forma que melhor convém, fazer a avaliação da forma que ele acha que é correta. É assim que tem que ser, essa é a democracia. Ele tem que ficar bem à vontade. Então, essa questão de se colocar que avalia e observa e não vai votar por esse motivo, por isso, vai votar sim pela sua intenção, pelo aquilo que está vendo, correto. É isso mesmo que tem que acontecer. Bom, sobre a Entrevias. A Entrevias, nem conheço quem são os donos. Mas eu vejo que a Entrevias, mais precisamente na SP 333 e na SP 266, ela vem constantemente fazendo melhorias. Está fazendo algum favor? Não. Está fazendo a obrigação dela. Mas, qual que foi o objetivo dessa moção para a Entrevias? Para que essa empresa, ela saiba que aqui o Poder Legislativo está reconhecendo aquilo que ela está fazendo. É um vínculo que você começa a ter com essa empresa, porque ela vai se sentir que o Legislativo buscou um contato, o Legislativo buscou reconhecer aquilo que ela está realizando na nossa região. Então, qualquer vereador ou o prefeito, num futuro contato com essa empresa para solicitar, desculpa aí, alguns trabalhos a mais, fica fácil, porque você está buscando uma aproximação. Você está buscando ter neles um diálogo. E nós que somos políticos, nós temos que deixar canais abertos para, necessitando, poder fazer as nossas gestões, os nossos pedidos. Então, foi uma maneira de aproximar da Entrevias. Agora, se votaram e arrependeram, eu não coloquei nenhuma bobagem na moção. Coloquei o que está acontecendo. Um linguajar bem simples. Eu não sei qual foi o mal que isso aí pôde causar ao município de Pedrinhas Paulista, a não ser uma aproximação da Entrevias. Mas deveria ter usado a democracia e não ter arrependido, votado contra. Teve um momento, sim, também que foi colocado favorecer ex-políticos.
Eu acho que, então, deveríamos tirar requerimentos, deveríamos tirar moção, deveríamos tirar qualquer condecoração, tudo do regimento da lei orgânica, porque não se pode fazer. E eu acho que foi um recado meio direcionado a mim, dizendo que eu faço aproximação de vereadores de outra sigla para conseguir o voto. Esse tipo de aproximação que eu faço não é uma aproximação, eu já estou perto. Eu respeito todas as pessoas que militam na vida pública, e no caso restrito, os vereadores dessa Câmara, eu respeito todos eles, eu não contesto nada, e busco apoio sim naquilo que eu coloco aqui, mas não coloco a goela abaixo, nada. Como, por exemplo, essas medalhas. Tem um projeto de lei que reza todos os quesitos que devem ser preenchidos para que a pessoa faça jus à medalha. Então não é uma prefeita, não é um prefeito que vem aqui para receber medalha por ser prefeito ou por ser prefeita. Isso ela fez a obrigação e recebeu por isso aí. Mas você ler o histórico e ver que a pessoa não só foi vereadora, não só foi prefeita, não só foi prefeito, não só foi membro da cooperativa ou de qualquer entidade, ele fez algo em benefício, um serviço relevante dentro da sociedade, ele faz jus à medalha, porque o projeto, é assim que o projeto disciplina. Então, eu não estou a fim de favorecer ex-político nenhum. Apenas eu estou falando em cima da verdade, como a justificativa aqui, vão ser lidas e todos terão, e já está também conosco aí, nos arquivos da Câmara, o porquê da entrega dessas medalhas, que são justificativas fortes, que condizem com aquilo que a lei exige. Marquei que a abordagem de vereadores, eu não faço abordagem de vereadores, né? Eu sou amigo dos vereadores. Até a nobre vereadora Flávia, há poucos dias, ela disse que foi um fato inédito, né? Eu ser da sigla do PSDB e ela do PTB, a gente fazer uma indicação, como já fizemos várias. É assim que eu ajo. E eu, gente, quando nós éramos em 4 aqui, a gente comeu o pão que o diabo amassou. E pessoas que vêm falar aqui, chegaram a desrespeitar a gente. E eu nunca desrespeitei ninguém. Eu nunca desrespeitei ninguém. Está aqui o nobre vereador Walter, o nobre vereador Emerson, o nobre vereador Walter também, que conviveu conosco. Nós comemos aqui o pão que o diabo amassou. Fomos desrespeitados. Eu ouvi aqui um prefeito, ex-prefeito, falar assim, se não tiver vereador para peitar você, eu peito você aqui. Falou aqui, ó, e eu sentado lá. E depois sentou lá e me maltratou de novo. Eu tive que entrar judicialmente contra esse ex-prefeito. E ele foi proibido pela justiça de vir aqui falar o que ele queria. Porque eu era a autoridade, que ele não era nada. E outras situações mais, gente. E eu nunca, vejam só, agora nós estamos na condição de situação no poder, todos estão aqui, veja se da boca do professor saiu algo que viesse maltratar algum vereador aqui. E nós fomos maltratados aqui, fomos pisados. E não foi só uma vez, não. Anteriormente. Certo? E, então, eu acho que a gente tem que pensar bem, né, o bom relacionamento, respeitando, né, as atitudes e respeitando as ideias das pessoas, é muito salutar para a comunidade. Se às vezes, tem aquele ditado, não procure agradar a todos,
faça a sua parte e ponto final. Nós não vamos agradar todo mundo. E talvez, nessa moção do Alceu Vidotti, querendo colocar na cabeça de uma família, que eu estou trazendo a moção aqui, para desrespeitar a família, está no papel. O objetivo é uma pessoa que trabalhou para a comunidade, colocou a mão no bolso, porque nós não tínhamos dinheiro. E as despesas foram enormes na emancipação política. Eu não estou desrespeitando família nenhuma aqui. Agora estão querendo colocar família aqui. Se aprovar como foi aprovada essa moção, aprovar essa moção vai ser um desrespeito à família. Não tem nada a ver com a família. Estão querendo atrelar o assunto com família. Não tem nada a ver. Tem a ver com o lado político do seu Alceu Vidotti. Então nós temos que ter cuidado, porque talvez essas palavras que foram colocadas aqui, elas saiam de dentro desse recinto, e aí sim, se for mal interpretada, vão pensar aqui, o professor Wilson colocou uma moção para o Alceu Vidotti para fazer uma afronta para uma família. É por isso que eu não votei. Não. Eu votei, eu coloquei a moção, porque o Alceu Vidotti, assim como outras pessoas, inúmeras outras pessoas, colocou a mão no bolso, colocou a casa dele para receber autoridades. Nós não tínhamos hotel, não tínhamos dinheiro. Deu carro, eu dirigi o carro dele para levar o Toca Falsete em São Paulo. Agora, uma pessoa dessa aí não merece esse simples, uma moção. Quanto às questões das contas públicas, eu acho que é bom guardar aí o fim do ano. Nós temos ainda, findando aí outubro, novembro, dezembro, certo? Mas eu tenho certeza que o prefeito, nosso prefeito, ele vai saldar a dívida e não vai colocar a mão no fundão. Não vai parcelar o INSS aí para ficar pagando 5, 6 anos aí. Ele vai ter o respeito com as outras administrações que podem vir futuramente, se ele não for reeleito. Então, eu acho que é prematuro falar, deixa fechar, chegar. O fim do ano. Abram, como eu tenho aberto sempre, as câmaras municipais, que hoje é um livro aberto, todas as câmaras municipais, abram os portais das câmaras e vejam o quanto é rico o trabalho social da Câmara, com membros, com empresa, fazendo reconhecimentos. Falar que entregou a moção lá, essa moção foi de pronto desprezada, é da cabeça de cada um. Eu até tentei fazer de uma forma diferente a entrega da moção, que eu acho que teria, sim, um sentido melhor, mas eu não consegui, eu retirei o projeto, né? Talvez entregue para a pessoa é leigo, ele não sabe nem o que é moção, né? Às vezes ele nem lê, tem dificuldade de ler. Mas eu acho que moção nada mais é que uma gratidão que a Câmara, ao aprovar, faz àquela pessoa uma gratidão. Que coisa mais rica que gratidão? Ser grato, porque toda moção se faz em função de alguma coisa boa que se fizeram. Então, talvez essas pessoas não estão vendo essa gratidão, que não é só do vereador A, B, C que colocou essa moção, de todos que aprovaram. E é um trabalho tão bonito. Eu encontrei uma senhora que o pai dela foi homenageado aqui com uma medalha. Ela falou, seu Wilson, que coisa linda a Câmara fez. Que coisa linda. O meu pai, até hoje, ele senta conosco e ele comenta. Eu acho que isso aí não deveria acabar. Porque ela falou assim, porque os registros de quem conhece a história de Pedrinhas Paulista está se acabando. A primeira geração já foi embora. A segunda geração também está indo, sobram poucos. E a terceira geração não conhece muito da história de Pedrinhas Paulista. Então, trazer aqui para fazer brotar, voltar à tona, aquilo que as pessoas fizeram,
fica gravado nos anais da Câmara, e é muito gratificante para a família e para as pessoas serem lembradas. É a história de Pedrinhas, é o reconhecimento de coisas boas. Meu Deus do céu, se moção não está tendo nenhum valor, tire, então, apresente aqui um projeto de uma resolução e pede para tirar isso aí do regimento, não entregar a moção, que isso aí não tem valor nenhum. É um absurdo ouvir isso aí. Leiam nas outras câmaras, cada sessão, inúmeras e inúmeras moções são colocadas. Eu fico triste com certas colocações, certo? Certas colocações que nada a ver, não tem nada a ver com a realidade das legalidades do nosso regimento, da nossa lei orgânica e da Constituição Federal. São prerrogativas do vereador. Agora, o vereador tem ampla e total liberdade de não concordar. Muito obrigado. Flávia Garuti Muniz. Rogério Tutílio Domingues. Gustavo Diraima. Emerson da Cruz Souza. Peço ao secretário que proceda a chamada para presença em cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Parecer Silva Menezes. Presente. Boaventura Percy de Mello. Presente. Emerson da Cruz Souza, presente. Felipe Cofone. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Gustavo Diraima. Presente. Rogério Tutílio Domingues. Presente. Walter Dalben. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Esclareço que os projetos de lei número 035 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, alíneas A e B, parágrafo 1º e 2º, artigo 53, parágrafos 1º e 2º, artigo 233, parágrafos 1º, 2º e 3º, artigo 245, incisos 1 e 2, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica do Município. Coloco em única discussão o projeto de lei número 035/2019 com emenda. Ninguém discutindo, coloco em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Parecer Silva Menezes. Sim. Boaventura Percy de Mello. Sim. Emerson da Cruz Souza, sim. Felipe Cofone. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Gustavo Diraima. Sim. Rogério Tutílio Domingues. Sim. Walter Dalben. Sim. Wilson Alves da Silva. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada que conste da ordem do dia, conforme estabelecido no artigo 169 e seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal ao vereador. Boaventura Parecer de Mello. O vereador terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, um bom dia novamente. Bom, senhor presidente, eu, voltando ao raciocínio aqui das palavras, quanto às proposituras tudo que eu falo aqui não é nada pessoal. O vereador pode até achar que é pessoal, mas não é proibido. Cada um coloca o que quiser. Só que eu tenho que votar também o que eu acho que eu voto. Agora, se a pessoa levar como pessoal, pelo que eu vi aqui, levou, de uma certa forma, até votou no tempo passado, né? Que faz tempo, essa legislatura eu não ofendi ninguém. Eu já cheguei a ofender aqui sim. Teve situações terríveis. Então, trabalhei certinho, na minha, estou sempre apontando os erros. E agora a questão de votar é de cada um, gente. Não tem nada a ver. Até teve uma situação aqui que eu questionei um projeto aqui da Câmara aqui, que dizia assim, essa lei obriga. Falei, ó, essa obriga aqui
Não tem como, né? Porque uma lei é uma lei, mas ela não pode obrigar, se o prefeito não tiver condições de fazer, não. Aí 2 vereadores e outro Bruno falaram, não, toda lei obriga. Falei, ah, é? Tá bom. Aí nós tínhamos uma lei aqui já, da sessão solene, aí criaram uma outra lei. Falei, gente, a lei já tem, depende do presidente. Não, mas aí colocou uma lei lá que se fazia a sessão solene na semana que antecede. Na semana que antecede o aniversário da cidade. Muito bem, a lei não obrigou nada, porque fez depois. Então, a lei ali já não obrigou. Aí, quando foi o ano passado, agora, esse ano, chegou o aniversário da cidade, nem sessão teve. Qual lei que obriga? Porque acho que já tem umas 3 leis de sessão solene aqui. Então, lei, na verdade, ela obriga se tiver condições de fazer, se não tiver, não faz. Então, quando se coloca uma lei aqui, ela é uma lei. Não adianta colocar lá obriga, porque se depois não fazer, fala, oh, não está escrito obriga lá? Então, não funciona. Então, a opinião minha é da forma que eu penso, e não levei para família nenhuma. Não levei para família nenhuma. Quando entra uma propositura aqui, qualquer um vê, sabe o que está se passando. As pessoas comentam. Foi igual a situação que foi colocada aqui, que amanhã vai falar que vai sair conversa daqui, que o fulano falou isso e aquilo. Então aqui tem fofoqueiro. Porque eu não falo. Agora, quem leva a conversa daqui atravessada, qualquer um, a sessão está aí, ó. Está online aí, é só assistir, não precisa perguntar para ninguém, não. Porque se uma pessoa vir falar, você falou isso aí, você viu a sessão? Você foi? Não. Você assistiu? Não. Então, o que você está cobrando o quê? E isso é para qualquer um, eu falo na cara. Como que você vai me cobrar uma coisa que você não viu? Ah, mas fulano falou. Aí é aquela hora que dá vontade de mandar ele e fulano, sabe? Caçar um lugar. Porque sobe na cabeça da gente a vontade, mas a gente respeita. Não é porque eu sou vereador que eu tenho que ser educadinho com todo mundo, não. Se uma pessoa me questionar e ele estiver errado, ele vai ouvir. Só que são situações que a gente tem que ter a opinião da gente. E eu também falo assim que a questão que eu falei de falar com o grupo é que muitas vezes precisa do voto do grupo. E o grupo tem que ter uma opinião. Não é assim, não, um vota aqui, outro vota lá, do jeito que quer. E a situação política? O seu Wilson sabe, ele está no 7º mandato de vereador. Ele sabe como que é a política. Ele sabe qual que é as cobranças. Então não adianta vir aqui querer me desmerecer e falar um monte de coisa, porque eu estou fazendo a minha parte também política. Eu faço a minha parte na Câmara, fiscalizando. Vocês podem ver que o único vereador que cobra alguma coisa e prova que está errado foi eu até agora. Muito embora a política é uma coisa assim, de outro mundo. Uma pessoa está bravo, aí vai lá, renova o contrato de um parente, opa, agora estou 10. O outro ali embaixo está bravo, vai lá, compra arroz dele, opa, está 10. A política é troca, a maioria é troca. Agora, se a pessoa está aqui há todos esses anos e não sabe como que é a política, achar que todo mundo fala alguma coisa aqui, tudo é por causa de desmerecer alguém, não é. Porque eu sou cobrado, eu ando na vila, eu ando em vários lugares, chego no canto, como é que está isso lá? Vai eu não saber responder para ver o que o cara vai falar, mas que peça de vereador é esse, não sabe nada. Porque as pessoas veem também. Eles assistem a sessão, cobram da gente, falam, isso aqui, nada. Então, eu, além do compromisso que eu tenho aqui na Câmara, eu tenho com os munícipes. Não faço política na Câmara, não. Não faço. Mas, no dia a dia, eu passo nas casas, as pessoas me recebem, conversam, cobram. Vocês podem ver, eu não faço indicação. Muito difícil fazer uma indicaçãozinha. Fizemos aí agora uma moção para o Walter Hiroshi, a pedido do Walter. Mas, se depender de mim ir lá fazer, eu voto também, eu ir lá pedir para outro, vota aí, não. Quer votar, vota. Não quer, não vota, gente. É de cada um. Então, ninguém é obrigado a nada. Meus companheiros estão aqui. Eu dei a minha opinião e o meu voto. Eles votaram junto porque eles quis. É a opinião deles. Talvez não discutiram, não quiseram falar, mas também deve pensar da mesma forma.
Agora, quanto medalha para político de grupo adversário, eu sinto muito. Isso aí é expor o meu grupo, sim. Se fosse colocar para políticos todos, então colocasse primeiro para o senhor Evaldo Zangano Pacheco, que foi o primeiro prefeito de Pedrinhas, que pegou o município do zero, não tinha nenhuma lei, teve que fazer tudo. Por que pula um e pega o outro? Então não é politicagem? Eu vejo dessa forma, é o meu ponto de vista. Mas pode não ser do Gustavo, pode não ser do menino aqui. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas também não precisamos brigar por isso e nem ofender ninguém. Falar que eu desconheço a história de Pedrinhas, eu não desconheço não, das pessoas, não desconheço nada. Só que eu tenho o meu ponto de vista e tenho também as pessoas que eu tenho que respeitar a opinião delas. E quanto à entrega de moções, assim, da pessoa não entender, não saber, é normal. Só que as pessoas, e quando eu falo isso, eu não estou mentindo não, o dia que eu fui entregar essa moção, estava junto comigo o Tiago. Estava o outro senhor que era vereador, que era até esposo lá, deram risada na minha cara. Na minha opinião, quando for votar uma moção aqui, deveria ir até o nome dos que votou favorável. O nome dos vereadores. Porque eu acho que todo mundo votou, eu não votei não. Então eu acho que numa moção, até o nome de quem aprovou devia ir. Para a pessoa saber lá quem que aprovou. Essa é a minha opinião. Não está no regimento, tudo, mas a minha opinião. Eu acho que deveria ser assim. Quem votou, está lá o nome. Quem não votou, nem apareça. Ou então coloca lá como votou contra, se quiser. Porque são situações que a gente tem, realmente, a gente tem um grupo. E a gente tem as pessoas que nos apoiam, que nos cobram. Cobram todos vocês, eu tenho certeza. Eu já vi aqui, quanta indicação que tem aqui, que aparece aqui. Fez, porque alguém cobrou. Falei, vê ali para mim. Eu já não faço porque eu sei, prefeito só olha se for uma questão assim, de politicagem que ele quiser fazer, ele faz. Caso contrário, se eu colocar, ela fica lá. Eu não passei lá, colocaram as tamponas lá, Walter? Não, né? Então, aquelas umas que nós fez até hoje, né? Mas teve umas ali, no outro dia estava lá. Então não adianta. Eu sou vereador de oposição, hoje eu sei o prefeito vai pegar assim, nem olha. E é assim, gente. Não adianta achar que não é só chegar lá e ver. O prefeito é assim, ele não olha essas coisas. Então, às vezes, fica aí fazendo aquele monte de negócio, enchendo linguiça, não dá nada. É a minha opinião. Vou fazer o quê? Só que cada um tem a sua opinião, cada um vota de acordo com o que quer, e cada um fala o que quer, desde que não ofenda os outros. A mesma forma aqui que usou aqui o fundão, a conta estava lá aberta, tinha o INSS atrasado, tudo bem, usou, pagou o INSS. Mas quantas conquistas não teve? Se eu for falar aqui agora, nem dá tempo mais, que já foi o meu tempo, em terrenos, e foi comprado, foi pago, onde foi feito coisa de saúde e tudo. Agora aqui não. Em 2 mandatos eu tenho 2 empréstimos. Um de 150 mil para a van, do social, para pagar acho que com 10 anos, e foi colocado o dinheiro do orçamento, não foi, ele foi empréstimo. E tem os 600 mil para comprar lá o caminhão e as caçambas, que até agora não sei se conseguiram ou não, que eu estou vendo um monte de gente criticar municípios aí que está aprovando essa lei que vai quebrar os municípios. Acho que é Marília, está por 23 milhões. Muito obrigado. Walter Dalben, o vereador terá 10 minutos. Senhor presidente Felipe, professor Wilson, Flávia, Emerson, Rogério, Cido, Boaventura, Gustavo. Obrigado pelos agradecimentos aí do passar do meu pai, que a gente está... É uma fase difícil,
bem difícil mesmo, que tem hora que cai a ficha, é difícil, que nem aconteceu na última segunda-feira aí, terça-feira, foi de lascar o cano mesmo, todo mundo veio me acolher e o negócio ficou feio mesmo, tive quase um piripaque aí. Obrigado pela acolhida, onde que aquele senhor, nos domingos, a gente passava nesse sítio, e não era um domingo que ele contava uma história diferente, sobre aquele começo de Pedrinhas Paulista. Então, eu me sinto até honrado de tudo que essa Pedrinha tem, com que ele participou, o que ele me ensinou no seu artesanato do dia a dia, que na época a gente tinha que se virar com o que tinha, com a sua horta, com a sua galinha, tudo vinha do sítio. Maioria, né, como diz o outro, o sal, até a farinha a gente mandava fazer no Moinho Romeu lá. Então a gente se virou, que minha mãe foi um exemplo de vida, acolhia sempre a gente com debaixo das asas, protegia tudo, foi a primeira que foi, a gente sentiu bastante também. Então, meu pai, que foi o professor Wilson aí, a gente era o dia a dia, era o banho, quando que meus filhos não estavam em casa, era 6 horas, porque 6h30 tinha que estar no portão de casa, da escola, eu tinha que estar lá fazendo o pãozinho dele, pão com leite, né? Para ele nos ver, levantava, assistia sua televisão, sentava lá fora, ficava assobiando para as pessoas, né? Que, inclusive, um dia eu morri de dar risada, passei na vila, na rotatória lá na frente do terra, e tinha um monte de molecada, e essa hora que a molecada viu meu pai, danou a assobiar e eu rachei o bico da risada. Então, isso quer dizer, contagia, tem uns que algumas pessoas levaram a mal, né? Era o passatempo dele, assobiar para qualquer um que passava lá na frente. Até peço desculpa se foi uma questão de ofensa, né? Mas faz parte da nossa vida. Então, agradeço aqui. Muito obrigado pelas condolências. As moções aí, que foi destaque da sessão aqui, eu queria, assim, se fosse possível, no meu ver, quando que eu fiz esse voto aqui de vereador, eu queria que fosse sempre numa boa, num bom consenso, mas ainda existe um pouco daquele fundo partidário, né? Isso vai existir sempre, mas que fosse de um consenso, gente, tem gente para ser homenageada, a gente entrar aqui, cada um trazer um nome, se fosse possível, como foi, acho que foi o primeiro ano, foi assim, mas eu não tenho nada contra, a gente vota do jeito que a gente achar que tem que votar, né? Como diz o professor Wilson, democracia. Eu, de tantas indicações que foram feitas, no começo do ano, indiquei lá uma faixa na frente da escola. Eu não devia ter feito só para uma escola, né? Deixei de ver outras escolas, mas assim, até que no consenso deu certo. Foram feitos depois de 2 anos e meio aí. E agora eu estou aqui para pedir o apoio de todo mundo para que a gente fosse até o prefeito fazer essa cobertura de entrada nos dias de chuva, porque é lastimável. Eu me deparo aqui que é um pouquinho perto, 5 horas, 5 metros para poder entrar. Outro dia o moleque correu, escorregou, caiu sentado, perigo. Na escola de baixo eu também vejo que tem que ser feito uma entrada e uma cobertura também. Então eu peço aí a vocês o apoio para a gente poder dar uma pressionada no prefeito aí para poder a gente estar conseguindo essa cobertura
é simples, não vai poder afetar nada. Queria também que os nossos vereadores dessem uma olhada no posto lá, na mesa no quartinho do médico, onde que ele atende as consultas, onde que está sendo feito as medicações, lá naquele quarto, lá onde que as pessoas tomam soro. Precisa de uma boa reforma lá, uma reforma não, digo uma boa pintura, que está sendo, tá muito feio, está muito feio. Centro Cultural, outro dia que tive presente lá naquelas festividades de aniversário, começou a chover, na parte de trás estava correndo água. Assim, eu não vou fazer uma crítica, porque no posto de saúde, a gente de Pedrinhas é sempre bem atendido. Eu vi nesses últimos 15 dias o que eu passei com meu pai ali, vindo e vindo, não foi fácil, mas eu digo que teve um acontecimento que assim eu fiquei magoado no dia do aniversário. Foi dito que foi 4 dias de festa, né? E eu acho que não teria nenhum problema eu tá falando o nome dela, que ela é, vamos dizer assim, namorada do meu filho. Ela veio passar os dias aqui para o aniversário. Ela ficou com uma dor de garganta, foi no posto e disse que não tinha amoxicilina. Para 4 dias de festa, eu acho que 3 comprimidos de amoxicilina, e para o sobrenome dela, Mundim, pô, tinha que ter visto, gente. Tem terreno, tem casa. 3 comprimidos não ia fazer falta, eu acho, por ter feito 4 dias. É de fora a resposta que eu tive. Não, eu respeitei tudo, mas a gente tem que ver umas coisinhas que tem que ser relevante, porque no dia que eu estava lá, eram pessoas de fora que tinham vindo visitar e receberam todos os medicamentos de uma gripe que uma criança estava passando. Era uma criança? A outra é uma criança, é 18 anos. Então, esse é só Deus me livre. Agradeço muito ao posto de saúde, mas tem certas coisas que a gente tem que relevar, tá? Então, assim, eu agradeço a todos vocês pela acolhida, tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Aparecido Silva Menezes. Wilson Alves da Silva. Flávia Garoto Muniz. Rogério Tutilho Domingues. Gustavo de Raima. Emerson da Cruz Souza. O vereador terá 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, Ramon, nosso assessor de comunicação, os colaboradores da Câmara. Bom, gostaria aqui de deixar registrado em ata, viu, Walter, meus sentimentos aí ao passamento pelo pai, que possa confortar a família, né, dê muita força nessa batalha. Gostaria aqui de comentar, não ia nem usar a tribuna, mas dito aqui pelo vereador que usou essa tribuna, comentando sobre o carro da Câmara, que no dia 28 ele pegou uma nota do funcionário, né, a requisição, onde se constava outro veículo para abastecer o carro da Câmara. Então eu gostaria aqui, vereador, você antecedeu aqui com essas palavras, o senhor presenciou essa situação, acho que foi no posto Bidu, acho que no período da tarde, né, período funcional da Câmara, fizesse um requerimento pedindo essas informações, então, sobre a questão do carro.
sobre o abastecimento do dia 28, solicitasse essas informações ao posto, solicitasse também as informações ao presidente da Câmara, referente sobre o carro, até para a gente apurar. O senhor já falou, né? Para a gente estar apurando essas informações, porque são informações colocadas aqui na Câmara, né? Que parece, na minha impressão, meu raciocínio que eu tive aqui, parece que não tem um controle, ou seja, tanto no legislativo sobre o carro, como no executivo sobre também a referência dos abastecimentos, né? Então acho que até a gente, para estar falando com mais precisão aqui, se o senhor fizer o requerimento, eu sou o primeiro a estar votando favorável, pedindo essas informações aí, quanto ao abastecimento, posteriormente também a pessoa que estava presente, né? Que foi uma abordagem que teve no posto, né? Referente ao funcionário. Então, eu também gostaria de estar sabendo, então, sobre essas informações. Então, coloco aqui já à disposição para o senhor achar necessário aí para prestar essas informações. Estarei votando a favor sobre esse requerimento. Não digo eu que vou fazer o requerimento, porque eu não presenciei, não vi essa situação, né? Então não tem como eu pedir essas informações, porque se eu tivesse visto, eu pediria também essas informações. Então me coloca aí apoiando o requerimento aí para a gente apurar essa situação levantada aqui, Vossa Excelência, aqui nesse plenário. Foi colocado aqui também sobre das moções, eu não vou comentar, são pensamentos, cada um tem seus pensamentos, como indicações e requerimentos. Não vou entrar no mérito de cada matéria. Agora, referente a entrevias, eu gostaria de falar. Eu acho que a entrevia está deixando muito a desejar. Esses guarda-reios colocados aí nas rodovias não está deixando acostamento, um veículo maior, caso dê uma pane, um furo de pneu para uma troca, não está tendo lugar para estacionar, ficando muito perigoso, né? Por um lado, né, vê na SP-333 Miguel Jubran, sentido Assis, os guarda-reis protegem contra aquelas canaletas que foram colocadas, para o caminhão não tombar um carro, mas posteriormente também diminuiu a distância ali para o veículo estar fazendo, como se diz, encostando. Ou seja, e várias outras coisas. Não vou entrar no mérito, como o nobre colega disse, me arrependi. Mas vou ser sincero, se fosse hoje, não votaria favorável não, tá? E no dia, se alguém levanta, eu votaria contra também. Eu não quis votar contrário porque até questão que eu vi que a maioria foi favorável, não me quis colocar com voto contrário. Não tirando o mérito, viu, professor Wilson, da moção, interessante suas palavras, até depois eu pensando no raciocínio, de colocarmos a Entrevias com Pedrinhas Paulista mais numa afinidade, né, de trazer mais uma parceria. Só que é uma empresa que a gente se acompanhando outras aí, já começando a desejar. Então, assim, hoje, relação, porque foi levantado aqui sobre a questão da Entrevias, hoje eu seria voto contrário já no ato, né? Porque essas situações estão sendo colocadas, mas não entrando no mérito das moções. Enfim, pular aqui o outro tema, né? Só gostaria de justificar essa questão da Entrevias que foi abordado aqui. E referente à administração, eu acho assim, a preocupação dos vereadores, isso é muito interessante para o município, né? Até por questão de os serviços prestados não serem afetados em nosso município, ou seja, saúde, educação, assistência social. Mas, se formos comparar aí cidades vizinhas, como foram citadas aqui, eu falo que Pedrinhas Paulista está em primeiro lugar.
Hoje estamos acolhendo até munícipes vizinhos aí para ser atendido na nossa saúde, porque eles não têm atendimento 24 horas, ou seja, um atendimento na nossa unidade tem um atendimento 24 horas que está abrangindo, infelizmente ou felizmente, né, atendendo as pessoas de fora, e são serviços que vêm sendo aumentados, ou seja, na assistência social, na saúde. Então, eu não poderia falar aqui que, antes de fechar, como o professor Wilson colocou, a gente já está julgando. É lógico que eu respeito a opinião de cada um. Mas muitas coisas estão sendo feitas e com o pé no chão. Não falar que nós, vereadores, não estamos aí atentos. Estamos sim, estamos com muita preocupação. É o modo de dizer. O fundão foi pegado na gestão passada. Ah, mas o dinheiro estava disponível. Tudo bem. Mas na gestão anterior do seu Geraldo Gianetta, foi a mesma coisa. Só que a assessoria jurídica depois fez uma defesa muito elegante, dizendo que não sabia o conhecimento, que estaria devolvendo, e devolveu, depositou, que não sabia que não poderia estar retirando, né, no caso, esse dinheiro do fundão. Ou seja, a próxima administração foi lá e fez a nova solicitação. O banco autorizou, mas essa administração já tinha ciência da questão desse valor que não podia ser retirado, porque foi protocolado uma defesa. Então é a mesma coisa você falar assim, ah não, eu não sabia, estava com os olhos fechados. Não, sabia sim. Então fez tudo isso, pode ter feito, não estou julgando os méritos da administração em questão de benfeitorias para o município, mas fez uma coisa muito errada, né? Inclusive para pagar, né, a questão dos funcionários, dos INSS. E além de tudo, foi parcelado depois também, os INSS, para outra administração estar pagando. Então assim, a gente não gostaria nem de estar voltando ao passado, mas a gente está prestigiando o que está sendo feito, sem perseguição ao funcionário, atendendo todo mundo por igual, sem discriminação, né, que é uma atitude aí que eu vejo da administração do Sérgio Tonin, competente. Então, a gente tem que, na minha opinião, eu aqui só tenho que vir aqui defender. Erros sempre vai ter. Críticas construtivas são muito boas. Isso é muito interessante para o município. Agora, degrenir a imagem, nesse momento, da administração, conforme ela está atuando em nosso município, eu não posso concordar. Tá? Então, parabenizo aí ao senhor prefeito, a administração pelo atendimento, acolhimento aí, que dão aos munícipes. E a maioria dos projetos aqui, não sei em porcentagem, mas mais de 90% são todos votados favoráveis. Vejo que o prefeito está no caminho correto. Então são essas situações que a gente fica até meio sentido com as colocações, que nem foram feito o empréstimo, foram falado. Infelizmente acabou, senhor prefeito. Ô, presidente, obrigado. Peço ao vice que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de começar desejando mais uma vez meus sentimentos ao colega Walter pela perda do pai. Estive presente no dia do velório, dei um abraço pessoalmente, mas fica aqui registrado o meu... gostaria de fazer um esclarecimento, que, embora eu acho que não seria necessário, mas quanto ao uso do carro da Câmara, primeiro corrigir as datas. O carro foi cedido à Prefeitura no dia 23, que foi uma quarta-feira. No dia 22, na terça de manhã, nós fizemos uma reunião na Prefeitura, estávamos presentes eu, o vereador Rogério, o vereador Gustavo, o vereador Emerson,
professor Wilson passou rapidamente, disse que não poderia estar participando da reunião. Também o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de governo, Dr. Luiz André, o assessor contábil da prefeitura, o Ganga, a doutora Jéssica estava? Não, né? Acho que não. Dr. Renato, assessor jurídico aqui da Câmara, também estava presente. Na ocasião, o prefeito pediu para mim, me convidou se poderia acompanhá-lo a Prudente no mesmo dia à tarde, porque o carro da prefeitura estava em manutenção. Fomos até Prudente, participar de uma reunião na Caixa Econômica Federal, e ele perguntou se na quarta-feira, dia 23, eu também poderia acompanhá-lo a Londrina. Ele tem alguns assuntos a resolver lá, referentes a obras em andamento aqui na cidade. Eu falei que não, então ele me deu imprimiram prontamente ali um ofício, eu dei ciência, cedendo o carro. Mas, enfim, como foi abastecido ou não, eu também não tenho ciência. Se o vereador quiser apresentar um requerimento para a gente pegar essas informações, o vereador já fez o da tribuna. O vereador, por favor, pode apresentar o requerimento, a gente aprova. Eu também vou aprovar. Mas eu acho que foi no horário de funcionamento da Câmara, né, que o vereador estava fora da Câmara, também a gente gostaria de saber como. Com relação ao fundo de pensão, foi falado aqui, também achei que a gente não ia precisar tocar nesse assunto. Estava disponível, mas era para ser pago os funcionários aposentados que estão aposentados pelo fundo de pensão. Não estava disponível fonte 1 para a prefeitura usar como quisesse. E tanto isso é verdade que agora esse dinheiro está bloqueado, acho que são 2 ou 3 funcionários que estão aposentados por esse fundo de pensão, estão sendo pagos com fonte 1. Porque esse dinheiro a prefeitura não pode mexer da conta nem para pagar o funcionário aposentado mais. Eu também, como colocado pelo vereador Wilson, eu acho um pouco cedo para a gente falar das contas desse ano da prefeitura. Temos aí 2 meses ainda, até o final do ano. Se tiver alguma coisa errada, acho que a gente pode cobrar, pode sim, independente de ser baseado ou não, se a gente tiver alguma coisa errada. Aqui a gente faz quase 3 anos que a gente está trabalhando junto, né? E tudo que é de bom para o município, todos aprovam, independente de ser baseado, ser oposição. Tudo que for de benéfico para o município. Então, acho que se alguém quiser alguma informação, e a gente tiver dúvidas também, apresente o requerimento e nós também votaremos a favor do requerimento, porque dúvidas que surgem e nós gostaríamos de sanar também. Mas é engraçado que a dúvida surge agora. Quando era outra administração, nós temos 2 prefeitos da administração passada que estão com processo na justiça por ter contratado funcionário ficha suja, né? Funcionário para cargo de confiança que não poderia estar ocupando cargo. Então agora está falando mal de conta agora, está criticando agora, mas antes fazia o que queria, falava, e quem quisesse que engolisse, porque estava na prefeitura, porque era presidente, porque era não sei o quê. Aqui acho que a gente está numa gestão transparente. Quem puder, e alguma dúvida, se quiser apresentar algum requerimento, nós prontamente... Eu sou o primeiro a aprovar também, independente se vai para a prefeitura ou não. Em 2017 nós tínhamos algumas coisas com relação ao jornal. Nós mesmos apresentamos o requerimento. Então acho que nós temos essa liberdade com o prefeito, somos amigos e parceiros, mas também gostamos de ver as coisas caminhando bem. Então, em vez de ficar criticando e falando, porque está uma bagunça, porque está não sei o quê, acho que vamos olhar, né, também o que está acontecendo, e se tiver alguma dúvida, apresenta aqui, a gente prontamente dá o apoio para solucionar a dúvida. Por hoje é só. Lembro, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será dia 11 de novembro de 2019 e dou por encerrada a presente sessão.